Bom dia, graça e paz, querido irmão, amigo, que Deus te abençoe nesse dia. Quero mais uma vez compartilhar parte da palavra de Deus, falando do encontro com Jesus, o encontro de Pedro com Jesus no Mar da Galileia. Está lá em Mateus, capítulo 14, de 22 a 33, diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Meu querido irmão e amigo, estamos aqui diante desse encontro de Pedro com Jesus. O texto nos fala que os discípulos foram atravessar o mar enquanto Jesus ficou. E durante a travessia, à noite, o vento soprava contra o barco. Jesus foi ao encontro dos discípulos já de madrugada. Os discípulos, ao verem, não perceberam que era Jesus, ficaram com medo, acharam que era um fantasma, gritaram, mas Jesus disse: "Não tenham medo, sou eu." E na mesma hora, Pedro disse: "Senhor, se tu és Jesus, eu quero ir até o Senhor." E então Jesus fala: "Vem então." E Pedro começa a andar sobre o mar. Só que, em dado momento, diz o texto no versículo 30, que Pedro olha o vento, ele repara no vento que estava forte, e ele começa a temer, ele tem medo e começa então a afundar e grita: "Socorro do Senhor, Senhor, estou afundando, me socorre." Jesus, na mesma hora, dá a mão a Pedro, tira do mar, leva-o para o barco, o vento se acalma e todos ali glorificam a Jesus, porque reconhece que realmente era o Filho de Deus. Mas tem uma pergunta que Jesus faz aqui a Pedro: "Por que você duvidou de mim?" Por que duvidou? Por que nós duvidamos de Jesus? Quando nós duvidamos de Jesus? Nós duvidamos de Jesus quando deixamos as circunstâncias nos controlarem. O texto diz que Pedro reparou no vento e, por reparar no vento, teve medo, duvidou de Jesus. Quantas vezes as circunstâncias à nossa volta vão levar-nos ou tentam nos fazer duvidar de Jesus? Quando tudo parece contrário, quando tudo parece ir contra a nossa vida, muitas vezes nós duvidamos de Jesus. Cuidado, não olhe as circunstâncias como se as circunstâncias determinassem o final de todas as coisas. As circunstâncias não determinam. O Senhor é que pode determinar. O Senhor, ele é poderoso acima das circunstâncias. Nós duvidamos de Jesus também quando deixamos o medo substituir a fé. Pedro olhou o vento e teve medo. Quando ele teve medo, ele deixou de confiar e ele começou a afundar. Nós não devemos deixar que o medo tome conta da nossa vida. Não devemos deixar que o medo de enfrentar circunstâncias, as situações que estamos enfrentando hoje,
no nosso mundo muitas vezes tem trazido medo. Quantos estão com medo? Medo de adoecer, medo de morrer, medo da situação econômica, medo de tantas coisas pela incerteza do que virá. Mas não deixe que o medo substitua a sua fé. Não duvide do Senhor. Não deixe que o medo tome conta de você. Terceiro lugar, nós duvidamos do Senhor quando deixamos de olhar para Ele e olhamos para nós mesmos. Diz o texto que ele reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. Certamente, ele, ao olhar o vento, ele parou de olhar para Jesus. E ele começou a olhar para si mesmo, porque ele viu que ele, por ele mesmo, não poderia estar andando sobre o mar naquela situação. Então, não deixe de olhar para Jesus. Olhe para Jesus. Siga em frente olhando para Jesus, porque Ele vai te ajudar, Ele vai te dar direção, Ele vai te sustentar quando o vento vier contra você. Mas não deixe de olhar para Jesus, porque quando você deixa de olhar para Jesus, você acaba duvidando. Quero concluir deixando com você aquele texto de Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3, que diz o seguinte: portanto, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Que o Senhor te abençoe, que você olhe para Jesus, sempre olhe para Jesus, para que você tenha ânimo, coragem, que você permaneça caminhando. Vamos orar. Pai, te agradecemos por tudo nessa hora, por esse dia. Te agradecemos pelas nossas vidas. Ó Pai, dá-nos uma fé firme, olhando para o Senhor, olhando para Jesus, e que nada e ninguém nos faça desviar a nossa fé do Senhor Jesus. Nos ajude, ó Pai, porque muitas vezes somos fracos, mas ajuda-nos na nossa fraqueza, para que tenhamos sempre a fé firme no Senhor. Nós oramos agradecidos por tudo nessa hora, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha um dia na presença de Jesus.